Estamos aqui no segundo episódio do Na Saúde, na Doença News, onde vamos falar sobre a tirzepatida, o famoso Monjaro. E vamos falar sobre seus riscos, seus benefícios e a recente notícia que saiu sobre a falsificação desse produto. E para isso estamos aqui novamente com o Dr. Rafael, que vai comentar um pouco sobre essa notícia. Comente um pouquinho, o que você achou sobre essa notícia. De fato, primeiramente, muito obrigado. A gente está aqui de novo Na Saúde, na Doença News para trazer essa informação, essa novidade, assim, coisas que acontecem de forma recente aí no nosso mundo aí de saúde. E sim, a tirzepatida, aconteceu essa notícia agora recente, né? A gente está falando de 2 dias para hoje, e de falsificação, de produção indevida da tirzepatida sem autorização. Basicamente é isso, isso obviamente sem a necessidade de uma regulamentação e de um acompanhamento se todo o processo está sendo feito direito. Não só a fabricação, como a venda também, né? Eles divulgavam esse produto diretamente para os pacientes sem uma orientação médica, né? Isso, sem a garantia de que o produto fosse de fato eficiente e tivesse a mesma relação com a tirzepatida. E ainda assim que fosse igual e produzido perfeitamente, né, não é certo, ponto e acabou. E o que é a tirzepatida? Como que ela funciona? Certo, o Monjaro, o famoso tirzepatida, né? A gente veio lá atrás com o liraglutida, que já foi uma boa medicação, que entrou nesse processo aí semelhante a tirzepatida, depois veio a semaglutida através do Ozempic e consequentemente isso tem evoluído e se espera que cada vez mais, que ano que vem já venham novas drogas. A tirzepatida ela é uma medicação que inicialmente nasceu para diabetes, né, principalmente diabetes tipo 2, aquele paciente não insulino dependente, isso é importante apontar, que ajuda na liberação da insulina, na redução da resistência insulínica desse paciente, que é um dos fatores que iniciam o processo da diabetes. Então ele é muito iniciado naquelas fases iniciais da diabetes, tem um grande benefício neste momento, e também ajuda aí a conter um pouco o glucagon, consequentemente o acúmulo desse carboidrato, dessa glicose, dessa gordura no organismo. Porém, durante esses estudos e tudo, observou-se também que a tirzepatida auxilia no processo de emagrecimento, perda de peso. Por quê? Porque ele faz com que o organismo tenha uma sensação de saciedade mais precoce, tão quanto também ajuda a diminuir o esvaziamento gástrico, ou seja, o estômago tem um limite, obviamente, como qualquer saco que você vai colocando compras dentro ou qualquer outra coisa, esse saco vai sendo preenchido e não vai sendo esvaziado de forma tão rápida como habitualmente era. Então, consequentemente, a tirzepatida diminuindo esse esvaziamento gástrico, além de um efeito central também, ele acaba dando essa sensação de saciedade e permite que o paciente tenha menos ingesta. Para finalizar, menos ingesta, menos calorias, mantendo um consumo interessante, perda de peso. Então, além da diabetes, da perda de peso, ele tem mais algum benefício? Então, ele ajuda muito nisso e recentemente ele saiu também para a apneia do sono, né, que é uma doença muito importante, pouco valorizada por vezes, a gente não dá conta. A apneia do sono é aquela interrupção abrupta, né, da respiração, acontece muito com pacientes obesos, pacientes mais idosos também, ou com outras doenças crônicas, que ele acaba parando essa respiração durante o sono, demora um tempo maior e volta a respirar, gerando, vamos dizer, uma arritmia respiratória. E essa é uma das grandes causas de infarto. Então, só nessa, de forma indireta, falando da tirzepatida, ela tem N efeitos positivos, né? Você diminui a obesidade, você consequentemente diminui a apneia do sono, você ajuda a diminuir pressão arterial, risco de infarto, risco de derrame, você ajuda na diabetes, então é multifatorial, é uma medicação incrível quando bem utilizada. A pílula mágica, né? Quase isso. Só não é pílula, é injetável, deixar isso muito claro também, que a tirzepatida não existe via oral. Ela é injetável e a forma de usar é 1 vez por semana. E além dos efeitos benéficos, ela tem algum efeito colateral?
Então, os efeitos colaterais, curiosamente, não são dos maiores por enquanto. Se falou muito no começo sobre pancreatite, tudo que teve um caso ou outro lá. A gente tem que entender que qualquer medicação, você vai tomar de pirona, um Plasil, né, uma medicação para náusea e tal, você tem N riscos envolvidos, maiores, pequenos e assim vai. E a tirzepatida ela não foge disso, apesar dela ser uma medicação considerada segura quando a gente compara com os demais. Efeitos colaterais habituais são muito semelhantes que a gente já ouvia lá do Ozempic, né? Talvez menores para alguns pacientes, que é náusea, um pouco de dor de cabeça, tontura pode ter também, muito associada a muito tempo sem se alimentar, diarreia, né? Alterações intestinais, que pode ser a diarreia em alguns pacientes, em outros pode ser a constipação. Por isso que é muito importante você fazer tudo isso acompanhado. Porque você tomando essa medicação de forma sem um acompanhamento adequado, você vai aumentar muito o seu risco de desidratação, de desnutrição, né? Perda proteica, perda da massa magra, tudo aquilo que a gente está ouvindo repetidamente e que faz todo sentido. Não adianta querer perder peso de uma vez tomando a medicação sem o necessário controle e acompanhamento. Então isso é muito importante. Então, falando de perda proteica, deve ter perda de vitaminas, né? Diversos minerais, isso também pode levar a queda de cabelo, piora da pele, desânimo, isso tudo pode acontecer também? Sem dúvida, dermatologista. Tô Essa puxando daí sardinha pro meu lado. faz todo sentido. Sim, se você diminui proteína no corpo, você vai diminuir a massa muscular, você pode causar N danos ao seu organismo, e um deles, sim, é a questão estética, né? Alteração, perda de peso importante, você pode alterar muita gordura do corpo e ficar com a pele flácida, perder aquela beleza natural e tudo que se esperava. Queda de cabelo, porque você precisa de nutrientes para ter um cabelo saudável, e você se alimentando mal, isso vai acontecer, né? A queda de unha, deixando unhas frágeis, facilidade de infecções, aquele paciente que já está há algum tempo tomando medicação, começa a perder a questão imunológica, então pode ter mais micoses, outras lesões também. Isso tudo é um tanto quanto óbvio, não precisa nem de estudo para entender que isso é causa da desnutrição, da alimentação inadequada. Então, é inegociável você comer bem mesmo emagrecendo. Você já falou que é uma vez por semana, mas como que é essa aplicação? Então, outra coisa muito importante, sabe, Marcela, que a gente vê no dia a dia, que muitos colegas e médicos estão fazendo uso dessa medicação, alguns especialistas, outros não, mas eu tenho vendo, graças a Deus, a maioria fazendo com acompanhamento agora. Mas a dose, primeiro, que muda muito de uma pessoa para outra. Se você tem uma questão de bula, que é uma vez por semana, essa injeção subcutânea, que pode ser na coxa, no abdômen, no braço, em alguma região aí de preferência com orientação de um profissional, e com o material adequado, né? Isso deixar muito claro. Não pode ser uma agulha muito grande e tudo, mas tem que tomar um cuidadozinho básico, uma orientação básica. E a dose é muito variável. Mas habitualmente, o que você vai ser? Uma dose inicial pequena, aí, por mais ou menos 4 semanas, e depois essa dose vai sendo corrigida. É importante ressaltar que em alguns casos essa dose pequena já vai ter um resultado muito bom. Então, por isso que tem que saber muito bem a indicação daquele paciente. Então, não adianta, eu vou tomar 2,5 miligramas para começar. Beleza, depois eu já vou aumentar para 7,5. Calma, às vezes o 2,5 para você era o suficiente, às vezes a dose próxima é de 5 miligramas, e aí vai. Então, é muito importante, e aí as pessoas em casa têm que tomar muito cuidado, porque se você tomar a dose inadequada, você aumenta os efeitos colaterais e o risco de problemas maiores, tão quanto aquilo que você menos quer, que é um insucesso, é não funcionar. E risco de reganhar o peso? Existe? É baixo? É alto? Então, os estudos, quando a gente fala em estudos, a gente tem que entender que os riscos não são tão altos, mas também não são tão baixos. Porém, quando a gente coloca uma pessoa no estudo, ela sempre procura um resultado de forma mais disciplinada. Então, isso já tem esse viés, a questão de estudo e do dia a dia, quando a gente vai fazer um questionamento para alguém. Olha, vamos ver como é que você evolui. Você vai tomar mais cuidado, porque você vai ser, de alguma forma, avaliado. Mas no dia a dia hoje, sem acompanhamento, está sendo muito comum. Pacientes, colegas que falam, tomei isso aí, não vale nada. Perdi peso, depois eu ganhei, e às vezes ganhei até mais.
Mas acontece, o motivo é simples, você perdeu massa magra, você fez o seu corpo se acostumar com menos energia, porque o nosso corpo ele vai se defender, não adianta. A intenção do nosso corpo no começo gasta aquilo X de energia. Só que do momento que você começa a se alimentar menos, o seu corpo mesmo ele se defende e fala, eu vou gastar menos. Aquela função que eu tinha, eu vou gastar menos, eu vou dar um jeito de gastar menos. E aí, consequentemente, o seu gasto calórico fica menor. Aí, quando você volta a comer, e aí você volta a comer um pouquinho mais ou muito mais do que você comia com o uso da medicação, o seu gasto calórico que estava aqui já está lá embaixo, e aí você volta a comer aquilo que estava aqui e já volta a comer aqui em cima. Mesmo que seu gasto calórico antes era igual a esse, mas já diminuiu por conta do uso da medicação. E não só isso também, né? Você acaba... esse paciente com a sarcopenia, com perda de proteínas, vitaminas e tudo, fica uma pessoa cada vez mais, tende a ficar uma pessoa mais desanimada, mais sedentária e tudo mais, porque não está fazendo o negócio direito, que é associado à atividade física, entre outras coisas. Então isso é muito importante ressaltar também. Certo. E de contraindicação, todo mundo pode usar ou tem alguém que não pode usar? Então, existe uma contraindicação absoluta, que é uma doença incomum, que é o carcinoma medular de tireoide, ou se você tem uma história familiar de parente de primeiro grau, isso deve ser muito bem avaliado e conversado com um profissional, de preferência um especialista nessa área. Apesar de que todo início de tratamento tem que se passar por uma avaliação médica, você não pode simplesmente ignorar isso. Além disso, não se sabe muito bem em gestantes, porque não vão ter estudos, a gente não faz estudos para isso, e é um momento também de consumo alto, calórico, gestação, todo esse processo de maturação do feto e da criança. No período de amamentação, pelos riscos de transmissão, de transferência desse produto também para a criança, e isso pode dar bastante transtorno para essas crianças, hipoglicemias, entre outras coisas. Além de ser um paciente, como a gente falou ali, eu falei lá atrás que teve pancreatite, pacientes com pancreatite aguda recente, ou com história de pancreatite crônicas, ou algumas alterações orgânicas, doenças crônicas significativas. Basicamente é o quê? Não é uma medicação para ser vendida em prateleira de farmácia. Então é uma medicação que você vai ter que passar e não adianta passar em qualquer curioso. Você tem que passar no médico que trabalhe com isso. Porque senão você fala, vou fazer esse tratamento. Você vai gastar muito mais dinheiro, tempo, e se bobear você vai gastar a sua saúde e a sua longevidade por conta de querer encurtar esse processo sem o devido acompanhamento. Então, voltando na notícia que a gente teve essa semana, qualquer produto que seja produzido ilegalmente tem um certo risco. Agora, essa medicação, levando em consideração que é injetável, que tem alguns efeitos colaterais um pouquinho maiores, né, que podem incomodar um pouco mais, a gente tem que ficar mais atento ainda, né? Sim, a primeira coisa quando a gente tem que entender de produção ilegal, e muitas vezes é a falsificação, você criar um produto muito mais barato do que o produto original e ainda assim criar produtos mais baratos do que outros produtos correlacionados ilegais. Ou seja, você tem o Monjaro e você tem a tirzepatida produzida por algumas farmácias de manipulações legalizadas. Então esse terceiro produtor deste produto, ele vai ter que buscar um valor inferior ainda desses outros dois. Geralmente que o produto original é mais fácil, né? Tem toda uma questão aí de patente e tudo mais, é mais fácil de você baratear isso daí. Porém, para você baratear mais do que uma farmácia de manipulação, você possivelmente vai precisar usar produtos de pior qualidade, misturas inadequadas com produtos, porque às vezes não é só a tirzepatida que tem lá dentro, tem que ter o carreador que facilita a sua absorção, que permite ele ficar mais tempo no organismo e tudo mais. Então existem muitos fatores envolvidos na maioria das medicações e, consequentemente, todos esses aí podem ser colocados produtos que são muito mais baratos ou até mesmo produtos que fazem mal para o organismo para mimetizar esse resultado. Tá? Isso é um dos itens importantes. Além de que esses produtos podem ser também, o que seria até o menos pior, não ter efeito nenhum.
você está injetando algo que não te faz diferença nenhuma, né? Como há muito tempo atrás, acho que você não vai lembrar, mas eu lembro, como produziram anticoncepcionais com farinha, basicamente. E aí um monte de mulher engravidou, porque realmente era um produto que não tinha efeito nenhum, né? Outra coisa que se chamou atenção em relação ao material, né? Primeiro a forma de armazenamento, a forma de produção, se ela é com cuidado ou não. Você está injetando algo no seu corpo. Então você pode injetar junto bactérias, você pode injetar junto outras substâncias que contaminaram aquele produto e tudo mais que vão te causar bastante transtorno. E aí infecções locais, infecções graves, pode acontecer de tudo em relação a isso. Então é muito importante também lidar com isso. Um outro fator muito importante, Marcela, também nesse raciocínio, é que quando a gente faz uma medicação, você tem que ter a dose muito regular. Por exemplo, eu vou dar um remédio para uma criança, para um adulto, são 40 gotas, são 30 gotas, são 20 gotas. Então você espera que dentro daquilo tenha a dose perfeita ou quase perfeita daquela medicação. E nesse produto você aumenta o risco. Se a diluição ficar irregular, heterogênea, se a diluição, o produto ele ficar mais no fundo do frasco, em outras situações que podem acontecer, você pode estar injetando doses extremamente variáveis e, consequentemente, ter efeitos colaterais severos. Levando em consideração que é uma doença, é uma medicação que é usada até para tratamento de diabetes, que é uma doença, né, que precisa de controle regular, né? Pode até desregular e piorar a diabetes, então, né? Pode. Você está falando, se o paciente estiver comprando esse produto irregular para diabetes, isso ainda é muito pior do que uma pessoa saudável que está tratando uma obesidade ou uma apneia do sono, porque aí você não vai controlar a diabetes ou você pode causar exatamente uma dose excessiva e causar uma diminuição mais abrupta da glicemia, gerando a hipoglicemia, já que não vai se alimentar tanto, já vai ter a queda da glicemia e tal. Uma coisa que o diabetes está mais suscetível, a pessoa não diabetes, a ter hipoglicemia. Tá? Então isso é muito importante realmente, de fato, ser apontado, né? E os outros fatores é o que eu falei que são os menos piores. A falta de eficácia por si só seria os melhores do mundo para um produto ruim, né? Ele não gerar a eficácia necessária, mas também não trazer nenhum transtorno. E antigamente a gente tinha muito essa diferença, né? Do produto falsificado do produto original. A gente olhava e a gente sabia que era falsificado, né? Hoje em dia, com a tecnologia toda, a gente tem exatamente a mesma embalagem, pode ter até código de barras, tudo igual, né? Então fica muito mais difícil de identificar. Mesmo se você pegar um na mão, o original na mão e o falsificado, será que consegue identificar? Será que é muito perfeito? Pois é, isso é muito improvável que se consiga, ainda mais se eu falar das farmácias de manipulação, que vem em frascos, tal, que são ainda mais fáceis de copiar do que a própria caneta do Monjaro, que é o produto original aí que a gente conhece da tirzepatida. E pode sim chegar a algo muito semelhante ou até igual, que é imperceptível para 99% de nós. Talvez um especialista consiga num detalhe ou outro e sabe lá se ainda assim é possível. Mas o mais importante para você diferenciar um produto bom, real, de um produto falso ou irregular é onde você vai comprar. Você comprou em mãos duvidosas, você vai correr o risco. E aí a gente entra numa questão que é muito complicado. Se é um médico que você confia, que tem um status e tudo mais, e eu falo status, é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, às vezes um status de rede social, esse é o grande perigo. Ele está lá bombando na rede social, ele é um excelente médico, ele é maravilhoso, ou outra especialidade da saúde, ou o que for, só que ele está te oferecendo um produto falsificado. E foi, pelo que eu entendi da notícia, não vou apontar dedos, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Então a gente fica um pouco vendido. Então, mais importante do que você procurar o famosinho, é você realmente ter referências
e procurar pessoas, entrar no próprio CRM, né, do estado, pesquisar sobre aquele profissional e tudo, e tomar muito cuidado com propagandas, tá? Ainda mais propagandas que são grandes milagres da saúde, que milagre pode existir, mas não é para todo mundo. Cada um tem que ser o seu tratamento individualizado. Então, levar em consideração também que essas medicações, não só medicação, né, mas tudo que está na moda, tem uma tendência maior a tentarem, né, falsificar, fazer de um jeitinho a mais, porque tá vendendo mais, tá tendo mais procura, também ficar atento a isso, não comprar de qualquer lugar, igual o doutor Rafael falou. Não, e só complementando, não é só isso também, o produto é muito caro. Também. Então a gente viu no começo lá caminhões de Ozempic sendo assaltados, caminhões de Monjaro sendo assaltados, do mesmo jeito que vão roubar iPhone, entre outros produtos. Então tem que entender que é um produto caro, ainda é caro e vai ficar caro por um tempo. Então é natural que as pessoas tentem ganhar dinheiro em cima disso. Tem muitos médicos que vendem esse produto com a procedência correta. Então, na dúvida, doutor, confio em você, você é maravilhoso, você é incrível, não vim aqui para brigar contigo, mas de onde vem esse produto? Pede para ver a validade do Nota produto. fiscal. Pode pedir a nota fiscal, doutor, onde você comprou, tudo mais, né? Não é questão de ver o valor, mas de ver exatamente se foi comprado no lugar certo e tudo mais. E é isso, são algumas formas de você se cercar, mesmo porque, né, é o seu corpo, são as suas regras. Então é isso, gente. Trouxemos um pouco sobre a tirzepatida e sobre essa notícia que bombou aí nos últimos dias. E estaremos aqui sempre que tiver uma nova notícia, a gente vem aqui e traz informação para vocês. Até mais, até o próximo episódio.